Imaginemos por um instante a coordenação de um exército distribuído em mais ou menos 38 mil bases operacionais. É uma capilaridade gigantesca, né? Gigantesca. A missão diária dessa força é transportar e entregar cerca de 300 milhões de pacotes biológicos altamente sensíveis por ano. Uhum. E com um nível de precisão absurdo. Exatamente. E tem um detalhe crucial aí. Se a temperatura de qualquer um desses pacotes variar alguns poucos graus durante o trajeto, Já era. já era. O conteúdo é completamente arruinado. Seja num caminhão cruzando o sertão ou, tipo, num barco subindo um rio na Amazônia. É o tipo de coisa que não tem margem para erro, sabe? Nenhuma. E esse cenário todo não é o roteiro de um filme de ficção militar ou de espionagem. Essa é a rotina real, diária e ininterrupta do Programa Nacional de Imunizações do Brasil. É uma operação de escala monumental. E o que torna tudo isso ainda mais impressionante é que toda essa superestrutura logística continental existe para entregar uma mensagem microscópica. Uma mensagem química, né? Isso, um recado químico minúsculo que é destinado a uma única célula de defesa dentro do corpo humano. Nossa, e é exatamente por essa magnitude que os materiais de hoje são tão espetaculares. Boas-vindas a este mergulho aprofundado. Muito bom estar aqui. Hoje, a nossa mesa está repleta de dados fascinantes. Nós temos o Calendário Nacional de Vacinação de 2026, relatórios históricos que celebram os 50 anos do Programa Nacional de Imunizações, o gigantesco PNI, e literaturas fundamentais da imunologia moderna. Um material riquíssimo, com certeza. Sim. E a nossa missão nesta análise aprofundada é mapear essa jornada completa. Queremos entender a mecânica da coisa toda, começando na escala celular. Lá no micro, né? Exato, de como uma vacina treina o sistema imunológico, até a escala governamental de distribuição dessas centenas de milhões de doses, culminando no impacto prático na vida de quem nos escuta. É a ponte perfeita entre a biologia e a saúde pública. Com certeza. E olha, para entender um leviatão logístico como o PNI, o melhor ponto de partida é olhar para o menor elemento possível do campo de batalha, que são as nossas células de defesa. Perfeito. A biologia celular é tipo o alicerce que sustenta toda a estratégia de saúde pública. Uhum. Antes de falarmos sobre como um país vacina milhões de cidadãos simultaneamente, a gente precisa entender a mecânica dessa proteção no nível individual. O que realmente acontece no momento em que o líquido da vacina entra no músculo. É a grande mágica biológica. Exato. O sistema imunológico, quando opera em sua capacidade máxima, é uma obra-prima da engenharia. E ele é dividido em duas frentes de atuação que trabalham em perfeita sincronia. Nós até conhecemos a premissa básica de que os glóbulos brancos combatem os germes, né? Mas a nuance técnica dessa operação é brilhante. É muito mais complexo do que parece. A primeira frente é a imunidade inata. É a nossa resposta padrão, aquela com a qual nós já nascemos. Funciona como as barreiras físicas e químicas do corpo. E há um detalhe mecânico incrível aqui nas fontes, que são os receptores do tipo TOL. Ah, os receptores TOL, isso. Eles são como verdadeiros fios de armadilha, sabe? Ou alarmes de intrusão do nosso corpo. Essa é uma analogia excelente. Imaginemos os receptores TOL como sensores de movimento em um perímetro de segurança. Uhum. No exato segundo em que um patógeno cruza a fronteira celular, esses receptores reconhecem padrões moleculares estranhos e disparam um alarme ensurdecedor. Eles chamam a cavalaria. Isso. Isso gera a resposta inflamatória inicial, atraindo células de defesa genéricas para tentar conter a invasão imediatamente. Certo. O problema é que essa força de reação rápida, embora seja muito ágil, não tem um conhecimento profundo sobre o invasor. Ela só ataca. É aí que a segunda frente, a imunidade adquirida ou adaptativa, precisa ser acionada. E essa é a tropa de elite. Exatamente. A imunidade adquirida atua nos espaços extracelulares, onde os anticorpos que são produzidos pelas células B entram no campo de batalha para neutralizar o micro-organismo com uma precisão cirúrgica. É uma resposta desenhada sobre medida. Desenhada sobre medida, focada, específica e, o mais importante de tudo, tem memória. E é justamente nesse mecanismo de memória que as vacinas operam
para gerar a chamada imunidade ativa artificial. Perfeito. Nós apresentamos o antígeno e o corpo aprende a se defender antes mesmo de a guerra real começar. Exato. Mas existe uma divisão muito clara na engenharia de como construímos esse treinamento hoje em dia, que são as vacinas atenuadas e as vacinas inativadas. E o mecanismo por trás de cada uma determina todo o comportamento do sistema imune. As vacinas atenuadas contêm um micro-organismo vivo, só que severamente enfraquecido em laboratório. Como as vacinas do sarampo, da febre amarela e a BCG, certo? Isso, como o agente está vivo, ele chega a se replicar de forma muito limitada no corpo, e isso imita uma infecção natural quase à perfeição, desencadeando uma resposta imunológica formidável, bem profunda e que geralmente dura a vida inteira com uma única dose ou pouquíssimos reforços. Para visualizarmos o nível de inteligência disso, imaginemos o seguinte: a vacina atenuada é como um treinamento de combate corpo a corpo com um espião inimigo. Um espião que foi capturado, né? Isso, capturado, vendado e super enfraquecido. O nosso exército de defesa luta com ele no tatame, entende como ele se move, quais são os truques dele e aprende a derrotá-lo de forma incrivelmente realista. É uma simulação física completa. Sim. E, por outro lado, nós temos as vacinas inativadas. Nessas, o micro-organismo foi completamente morto pelo calor ou por produtos químicos, ou usamos apenas um pequeno fragmento dele, como nas vacinas da influenza e do tétano. Os antígenos purificados. Exato. Seguindo a mesma lógica, a vacina inativada é como estudar a foto, a impressão digital e o manual de táticas desse mesmo inimigo, só que sentados em uma sala de aula. É bem mais teórico, digamos assim. Totalmente. É uma simulação estática, o que me leva a uma dúvida bem pragmática que, com certeza, quem nos escuta deve estar pensando. Se a vacina atenuada, que simula a luta real no tatame, gera uma resposta imune tão mais robusta e duradoura, por que a gente simplesmente não usa esse método de vírus enfraquecido para absolutamente todas as doenças? O que é fascinante aqui é que a resposta esbarra em um paradoxo crítico de segurança. A segurança. Sim. Embora a engenharia das vacinas atenuadas seja brilhante, nós estamos lidando com um agente vivo que se replica. Para o indivíduo com um sistema imunológico íntegro, essa replicação é facilmente controlada. A doença gerada é branda ou até totalmente assintomática. Certo. Mas o cenário muda drasticamente para pessoas com sistema imune comprometido. Pensemos em pacientes em tratamento contra a leucemia, pessoas transplantadas tomando imunossupressores ou indivíduos com deficiências imunológicas inatas. O exército de defesa dessas pessoas já está desfalcado, né? Exatamente. Nessas condições, até mesmo um vírus enfraquecido pode encontrar o caminho livre para se replicar descontroladamente, causando uma infecção gravíssima. E, além disso, existe o risco de malformações congênitas, razão pela qual vacinas com vírus vivos atenuados são rigorosamente evitadas em gestantes. Ou seja, a invenção das vacinas inativadas, aquelas da foto e da impressão digital que a gente falou, é, na verdade, um escudo essencial para as populações vulneráveis. Com certeza, elas são vitais. Elas entregam a identidade do invasor, o antígeno, mas têm zero capacidade de causar a doença. É um método absolutamente seguro. Mas, assim, há um preço a se pagar por essa segurança extra, né? Sempre tem. Como não há luta real, como não há replicação do vírus dentro do corpo, a primeira dose apenas apresenta o problema. As células B olham para aquela foto, produzem alguns anticorpos, mas logo perdem o interesse. Precisamente. A resposta gerada pelas vacinas inativadas é forte no momento, mas a memória inicial é muito fugaz. O sistema imune precisa ser lembrado constantemente de que aquela ameaça é real. Daí os famosos reforços. Isso. Daí a necessidade absoluta de múltiplas doses e reforços ao longo dos anos para criar a memória definitiva. E é exatamente essa exigência biológica de repetidas apresentações do antígeno que transforma a imunologia em um desafio logístico monumental. Certo, vamos desempacotar isso. Porque é exatamente neste ponto que a mecânica microscópica das células cria um problema de escala continental para um país. É onde a biologia encontra gestão pública. Perfeito.
Se a biologia dita que nós precisamos entregar 3, 4, às vezes 5 doses de uma mesma vacina inativada, espaçadas em meses ou anos, para uma população de mais de 200 milhões de habitantes, a infraestrutura necessária para isso desafia a compreensão. É quase impensável se não fosse organizado centralmente. Sim, ter um sistema nacional unificado capaz de rastrear e entregar isso de ponta a ponta no país deixa de ser apenas uma política de saúde e passa a ser uma questão de segurança e sobrevivência nacional. E é aqui que entra o nosso gigante, né? O Programa Nacional de Imunizações, O famoso PNI, criado lá em 18 de setembro de 1973, o PNI nasceu não apenas para comprar frascos de vacina, mas para orquestrar uma malha de proteção em nível nacional. Hoje, ele é reconhecido internacionalmente pela OPAS e pela OMS como uma das maiores e mais complexas arquiteturas de saúde pública já criadas na história. é um orgulho, na verdade. E os números financeiros e de infraestrutura do relatório de 50 anos do PNI são estratosféricos. Para a gente ter uma ideia da evolução, em 22 anos, o orçamento exclusivo para a compra de imunobiológicos saltou 44 vezes. 44 vezes. Sim, saiu de 94,5 milhões de reais lá em 1995 para bater a marca de 4,7 bilhões de reais em 2019. É um investimento massivo. Massivo. E existe um amadurecimento legal, importantíssimo, documentado aqui. Desde 2018, essa verba é protegida por lei como despesa obrigatória. Não pode cortar. Não pode haver contingenciamento. O dinheiro não pode ser desviado para tapar outros buracos do orçamento governamental. Isso garante a blindagem financeira para manter aquelas 38 mil salas de vacinação abastecidas. Isso é fundamental para manter a máquina rodando. E fornecendo 48 imunobiológicos diferentes de forma totalmente gratuita pelo SUS, sendo 32 vacinas, 13 soros e 5 imunoglobulinas. Se conectarmos isso ao quadro geral, fica muito claro que o PNE é, na sua essência, a maior máquina de equidade social em operação no país. Porque, veja bem, o grande gargalo de distribuir produtos biológicos não é apenas comprar os frascos. Ah, sim, a logística. É manter a estabilidade química deles. É aqui que a famosa rede de frio atua de forma magistral. Lembra da vacina inativada? Daquela foto do vírus? Lembro, claro. Se o frasco que contém essa vacina sofrer uma variação térmica inadequada, digamos, se for exposto ao calor excessivo no trajeto ou congelar por acidente uma geladeira desregulada, as proteínas do antígeno se desnaturam. Nossa, é como se a foto derretesse. Exatamente. Quando é injetado, o sistema imune não reconhece nada e não cria memória nenhuma. A vacina perde todo o efeito. Daí a importância do controle. A rede de frio é um sistema de revezamento de controle climático de precisão absoluta. Ela garante que o frasco mantenha a temperatura entre 2 a 8 graus Celsius desde o laboratório fabricante lá no exterior até o momento exato em que a agulha toca o braço de um cidadão numa comunidade ribeirinha isolada. É de arrepiar quando a gente pensa nisso. E, paralelamente a essa engenharia térmica e física que nós descrevemos, a gente tem a engenharia social e de comunicação. Porque, em 1986, para ajudar a combater o medo e a desinformação em torno das campanhas de vacinação, o artista plástico Darlan Rosa criou o Zé Gotinha. O ícone máximo do PNI. É uma daquelas sacadas geniais, sabe? Que transcendem a propaganda governamental e se tornam parte do DNA cultural de um país. O Zé Gotinha transformou a figura que antes era super temida da vacinação em um ato de cuidado, de família, de confiança profunda. Uma jogada de mestre de comunicação em saúde. Total. Mas assim, agora, todo esse maquinário bilionário, os caminhões refrigerados, os milhares de postos de saúde, o marketing, nada disso importaria se a prática não mostrasse resultados esmagadores, não é mesmo? A infraestrutura gigante só se justifica pelas vidas salvas. Com certeza absoluta. E os resultados registrados na literatura médica e epidemiológica são irrefutáveis. Nós estamos falando de vitórias definitivas. A erradicação global da varíola, por exemplo, que atormentou a humanidade por milênios.
O último caso foi registrado no final dos anos 70. E também tivemos a eliminação da poliomielite, libertando gerações inteiras do terror da paralisia infantil severa, e o controle implacável da rubéola e da síndrome da rubéola congênita. Olha, lendo os relatos das fontes, a mega campanha contra a rubéola em 2008 me deixou completamente perplexo. Foi histórica. Foi uma verdadeira operação de guerra sociológica. O PNI conseguiu vacinar cerca de 70 milhões de adultos entre 20 e 39 anos. Um número surreal de pessoas ativas. Pensemos na complexidade logística de convencer 70 milhões de pessoas economicamente ativas, trabalhando, correndo contra o relógio no dia a dia, a parar o que estão fazendo para receber uma dose de vacina. É um esforço descomunal. Eles tiveram que levar a vacinação para fábricas, universidades. Rodoviárias? Sim, até rodoviárias. E o impacto disso reverbera até hoje, assim como nós vemos a queda brutal e contínua nas taxas de hospitalização de idosos por influenza e por pneumonias severas. Mas toda essa glória esconde um perigo silencioso. O paradoxo do sucesso. Isso. Porque o PNI foi tão eficiente a ponto de invisibilizar as doenças que nós criamos uma geração que nunca viu o chão de um hospital lotado de pulmões de aço por causa da polio. O sucesso gerou uma amnésia coletiva brutal. E agora nós lidamos com consequências gravíssimas. A complacência abre a porta para o retorno do caos. O material de análise aponta a trágica reintrodução do vírus do sarampo no território nacional a partir de 2018. Um baque gigantesco. Uma doença que nós considerávamos historicamente vencida encontrou frestas para voltar a circular e fazer vítimas. O que nos força a encarar o fenômeno da hesitação vacinal. Hoje, a Organização Mundial da Saúde não lista apenas vírus ou bactérias mutantes como ameaças globais. A hesitação em se vacinar figura no topo das 10 maiores ameaças à saúde pública da nossa era. Nossa, isso é a prova irrefutável de que a desinformação desenfreada atua no tecido social como um patógeno tão letal quanto o próprio vírus. Exatamente. Ela paralisa a ação, espalha a dúvida e corrói a confiança construída por décadas a fio. Isso levanta uma questão importante, que vai direto ao núcleo da responsabilidade coletiva, que é o limiar da imunidade de rebanho. A matemática da imunização em massa não funciona sobre a ótica do isolamento. Aquela questão das pessoas vulneráveis, né? Lembra das populações imunocomprometidas que nós citamos, que não podem receber certas vacinas vivas porque a biologia de seus corpos não permite? A única estratégia científica viável para blindar essas pessoas vulneráveis é cortar as pontes de transmissão do vírus na comunidade. Fazer um cinturão de proteção em volta delas. Exato. Se o sarampo tem uma taxa de reprodução absurdamente alta, onde um único infectado pode transmitir para até 18 pessoas, a barreira imunológica ao redor desse vírus precisa ser de pelo menos 95% da população vacinada. Nossa, é muito alto. É altíssimo. Quando a hesitação e a desinformação diminuem essa taxa para 80% ou 70%, a barreira ganha buracos. E o vírus não perdoa. Ele encontra os não vacinados e os vulneráveis. Felizmente, quando a sociedade desperta, a máquina mostra o seu poder. Como vimos na pandemia, certo? Certo, sim. O texto é claro ao mostrar que, na campanha contra a Covid-19, o ano de 2022 fechou com mais de 79% da população com o esquema primário completo, totalizando mais de 549 milhões de doses distribuídas no Brasil. É a imunidade de rebanho sendo forjada em tempo real para barrar o colapso. Que é onde a coisa fica realmente interessante. Para mantermos essa barreira sólida e blindarmos a sociedade contra retrocessos, tipo esse do sarampo, o conhecimento prático tem que ser acessível. E a ferramenta mais brilhante que nós temos à disposição é o Calendário Nacional de Vacinação. O nosso mapa de proteção. Isso. E observando a arquitetura do calendário de 2026 nos documentos, a primeira grande percepção é que o velho mito
de que cartão de vacina é coisa exclusiva da primeira infância e que na vida adulta fica esquecida numa gaveta, cai por terra violentamente. Isso é um equívoco comum. É um roteiro de proteção que cobre toda a expectativa de vida humana. Nós temos 16 vacinas fundamentais para crianças, 6 focadas nos adolescentes, 4 essenciais para adultos e idosos e 3 vacinas específicas para proteger gestantes e seus bebês. Existe uma lógica cronológica e biológica sublime na montagem desse calendário. Vamos analisar, por exemplo, o início da vida. Um bebê nasce com um sistema imunológico essencialmente virgem e ingênuo. Ele não tem memória nenhuma. Nenhuma. A primeira linha de ação, logo lá na maternidade, é aplicar a BCG, em dose única intradérmica. E por quê? Porque a criança precisa estar imediatamente protegida contra as formas graves e letais da tuberculose, como a meningite tuberculosa, antes mesmo de ir para casa. Entendi. E também recebe a vacina contra hepatite B, certo? Exato. No entanto, é aos 2 meses de idade que a genialidade do calendário realmente brilha. É aí que inicia o ciclo massivo das vacinas inativadas e conjugadas. Exatamente aos 2 meses a criança recebe a penta, que é uma verdadeira maravilha da química combinada, né? Protegendo contra difteria, tétano, coqueluche, Haemophilus influenzae tipo B e hepatite B. Além da VIP, que é a vacina inativada contra a poliomielite, a pneumocócica 10 valente e a do rotavírus. Um pacote completo. E a agenda segue rigorosa, porque tem novas doses aos 4 meses e reforços aos 6 meses. O que existe de tão especial nessa janela de tempo entre os 2 e os 6 meses? Tudo se resume ao declínio dos anticorpos maternos. Durante a gestação e depois, pela amamentação, a mãe transfere anticorpos IgG para o bebê, conferindo uma imunidade passiva temporária. Porém, a partir dos 2 meses, esses anticorpos começam a decair rapidamente no sangue da criança. Ela fica desprotegida. É a janela de maior vulnerabilidade. E lembra do que falamos sobre as vacinas inativadas precisarem de repetidas exposições para fixar a memória nas células B? Lembro a história da foto na sala de aula. Isso. O calendário ataca exatamente nesse ponto. Administra-se a primeira dose aos 2 meses, para apresentar os antígenos, enquanto o sistema imune da criança está assumindo o controle da situação. Aí, a dose dos 4 meses atua para expandir exponencialmente os clones de células B focadas naqueles inimigos. E a dose dos 6 meses, junto com os reforços posteriores, consolidam essa resposta em uma memória de longo prazo definitiva. É pura engenharia arquitetônica da imunidade moral. Nossa, é muito bem pensado. E essa mesma lógica de arquitetura que exige manutenções periódicas é o que justifica o robusto calendário adulto. Porque a imunidade não é um escudo de diamante indestrutível, né? Ela sofre desgaste. Sim, a memória enfraquece. Daí a urgência da vacina anual da influenza, a gripe, que exige atualização constante porque o vírus sofre mutações velozes que driblam os anticorpos antigos. O vírus muda a roupa, por assim dizer. Exato. E também temos a exigência dos reforços da vacina dupla bacteriana, ADT, contra difteria e tétano, que cada adulto precisa religiosamente tomar a cada 10 anos, porque a memória celular para essas toxinas simplesmente enfraquece com o tempo. É a tal da manutenção. E, coroando todo esse cuidado sistêmico, temos o trabalho espetacular dos CRIE, os Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais. Um serviço essencial. Muito. Eles garantem acesso gratuito a vacinas de altíssima tecnologia, personalizadas para pessoas com condições clínicas e imunodeficiências específicas, fechando as brechas que poderiam deixar os mais vulneráveis para trás. Se a gente observar o todo, o calendário transcende a simples prevenção de doenças agudas. Na visão das atuais diretrizes de saúde pública, a vacinação continuada é equivalente, em termos de impacto civilizacional, à invenção do saneamento básico e ao acesso à água potável. É um pilar da civilização moderna. Sem dúvida. O aumento drástico da expectativa e da qualidade de vida que nós temos hoje repousa, de forma irrefutável, sobre o cumprimento rigoroso desse calendário. Então, o que tudo isso significa?
Significa que aquela cascata de reações moleculares lindamente complexa, os receptores Toll soando alarmes e as células B produzindo anticorpos lá nos espaços microscópicos, só consegue manifestar o seu verdadeiro potencial de salvar dezenas de milhões de vidas graças a um motor incansável. Um motor logístico, governamental, massivo e ininterrupto chamado Programa Nacional de Imunizações. A biologia cria a possibilidade, mas a logística entrega a realidade. Perfeito. A vacina só cumpre o seu propósito no instante mágico em que a ciência embarcada em um frasco refrigerado encontra o braço do cidadão. É uma parceria vitalícia. Por isso, deixamos um apelo genuíno para quem nos escuta hoje. Terminando esta nossa análise aprofundada, procurem os seus registros. É um dever de casa importante. Sim, seja vasculhando as gavetas em busca daquele caderninho físico ou, de forma muito mais simples, abrindo o aplicativo Conect SUS no celular. Verifiquem o status daquelas vacinas cruciais da vida adulta. O reforço do tétano a cada 10 anos está em dia, a proteção contra a febre amarela está garantida. E olha, ao fazermos essa pequena conferência individual, não estamos apenas cuidando da nossa própria saúde biológica. Estamos fornecendo o tijolo necessário para erguer aquela muralha de proteção coletiva que conversamos antes. É o princípio ativo da imunidade de rebanho na sua forma mais pura e civilizada. E para encerrarmos a reflexão de hoje, nós deixamos um pensamento provocativo, fundamentado nos desafios mapeados por estas diretrizes que analisamos. Nós testemunhamos que esse gigante chamado PNI começou a sua história combatendo enfermidades utilizando lógicas científicas concebidas lá no século XVIII e XIX, nos primórdios das primeiras imunizações contra a varíola. Tempos bem diferentes. E hoje, a mesma infraestrutura precisa lidar com o transporte e o manejo de vacinas de RNA mensageiro ultracongeladas e imunobiológicos conjugados de fronteira. Em um mundo hiperconectado, onde novas ameaças globais escalam em dias e onde a desinformação, esse vírus da dúvida, viaja à velocidade da luz pelas redes sociais, qual será a próxima grande evolução logística, de comunicação e de engajamento social necessária para garantir que o PNI não apenas sobreviva, mas celebre o seu centenário daqui a 5 décadas com a mesma glória dos seus primeiros 50 anos? Uma excelente pergunta para ficar ecoando, né? Pois é. Nós sempre retornamos à mesma atenção fundamental. A saúde pode até parecer à primeira vista uma escolha puramente individual, mas a verdadeira força de defesa de um território é uma imensa malha entrelaçada. A vitória silenciosa dentro de uma única célula de defesa só é possível através de uma rede monumental de refrigeração, de ciência ininterrupta e, essencialmente, do compromisso inabalável de cada cidadão. Isso mesmo. O conhecimento é e sempre será a nossa armadura mais forte, e a ciência continua sendo a bússola que aponta para o amanhã. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo mergulho aprofundado.